noite a todos e todas. Mais uma vez aqui para mais uma reunião doutrinária das quartas-feiras. Pedindo ao Pai de Misericórdia que nos envolva em muita paz, em muita luz. Que os mentores espirituais dessas duas casas de amor e caridade possam ser conosco nos nossos lares, nos abençoando, nos envolvendo em muita luz, muita luz. E hoje é com muita alegria que estamos aqui com a nossa irmã Alcione Silva, sempre presente na nossa casa, sempre nos trazendo suas reflexões boas, muitas vezes divertidas e realmente que nos leva muito a pensar, né, o que fazemos. E ela vai trazer para a gente, de assim dizia o mestre, apareceu o joio no meio do trigo. Que Deus seja conosco e que abençoe amplamente a Alcione. Alci, com você a palavra, minha linda. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Boa noite, gente. Um beijo em cada um de vocês. Uma saudade de estar vendo todo mundo frente a frente, de poder tocar. Mas está mais perto do que antes. Não é, Kátia? Com certeza, Alci. Então tem que ter alegria. Tem que ter um momento de descontração, porque nós estamos falando do mestre. E o mestre é alegria. Trabalhar com o mestre para o mestre tem que ter alegria. Não é isso? Então, verdade. Hoje nós estamos aqui com a proposta de falar as coisas do mestre mais diretamente. Estamos no mês de dezembro, mês que se fala muito no Cristo. Na verdade, deveríamos falar sempre, porque o trabalho é dele e não nosso. Então, ele deveria estar mais em evidência todos os dias, porque se colocássemos ele de todos os dias na nossa fala, nas nossas ações, nós estaríamos avançando o tanto que devemos e o tanto que podemos. É um mês que aceitamos comemorar o nascimento do Cristo, porque, é claro, ninguém sabe ao certo o mês que o Cristo nasceu, mas a Igreja Católica fez esse arranjo e nós, todos nós, aceitamos. Aceitamos, mas damos a festa ao bom velhinho. E, na verdade, de bom, ele não tem nada, porque não traz presente para todo mundo. Deveríamos mergulhar na essência do mestre, em vez de mergulharmos tão superficialmente, mergulharmos profundamente, para buscarmos compreender o que ele dizia. E muito mais do que dizer, ele fazia. Jesus, modelo e guia da humanidade, que nos ensinou o caminho certo a seguir, que nos trouxe a verdade que iria nos libertar de nós mesmos, o mestre que deu a cada um segundo as suas necessidades evolutivas. Por isso ele é considerado um mestre, porque ele tinha a metodologia certa para cada uma das pessoas que chegavam até ele. E até para quem não chegava, o que ele falava, ele utilizava para a necessidade de cada um de nós. O Cristo que provocava reflexões íntimas. Todos que tinham contato com o mestre, de forma espiritual ou presencial, paravam e mergulhavam dentro de si. Assim foi com Saulo, que não teve contato físico com o mestre. Numa visão espiritual do mestre, Saulo conseguiu parar e refletir acerca da sua conduta. Ele que combatia tanto o Cristo. E nesse momento de reflexão profunda, Saulo pergunta: o que quer que eu te faça? O que quer, Cristo? O que fazer? E parou e refletiu que a conduta dele estava equivocada. Por isso ele diz: já não sou mais eu quem vive, agora o Cristo que vive em mim. O Cristo que fez o cego Bartimeu refletir também. Ele que queria ter a visão. E vai até o mestre. E o mestre pergunta a ele: o que quer que eu te faça? Aí vocês vão dizer: repetiu o que Saulo falou? Ele falou para o Cristo. Saulo pergunta ao mestre e o mestre pergunta a Bartimeu quando encontra com ele: o que quer que eu te faça? Parece a coisa mais óbvia.
Cristo que sabe de todas as coisas, perguntar isso a um cego? Mas ele queria que Bartimeu refletisse. O que é que você quer fazer com a visão? É necessário que a gente reflita acerca daquilo que a gente tanto quer. Fez Pedro refletir quando perguntou: Pedro, você me ama? E Pedro insistentemente repetia: sim, eu te amo. Ninguém te ama mais do que eu. Mas Pedro negou Cristo 3 vezes. Ele não entendeu no momento que o Cristo estava querendo que ele compreendesse. Logo na terceira negação, ele lembra a reflexão que o Mestre Jesus induziu ele. Não foi tarde, foi no momento dele. O importante é que ele refletiu. O Mestre que nos contou também tantas histórias para que nós pudéssemos compreender as coisas do Pai. E é sobre uma dessas histórias que nós vamos falar hoje. É a parábola O Joio e o Trigo, que está lá nesse livro que a casa está trabalhando. O livro Assim Dizia o Mestre, de Humberto Roden. Então, ele vai contando as passagens do Mestre Jesus, os ensinamentos do Mestre Jesus. Eu vou ler aqui a parábola, porque talvez nem todo mundo conheça. Outra parábola propôs-lhe, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: sendo assim, queres que, após sair, o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceiva, e, no tempo da ceiva, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reúne no meu celeiro. Isso a gente pode encontrar lá em Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. Segundo relatos bíblicos, essa parábola, o joio e o trigo, ela vem logo em seguida a parábola do semeador. Essas duas parábolas foram contadas aos discípulos, exclusivamente aos discípulos. E as duas possuem certas semelhanças. Elas se utilizam, Jesus se utiliza do pano de fundo da agricultura e igualmente falam de um semeador, uma lavoura e sementes sendo plantadas. Mas ao mesmo tempo que elas possuem semelhanças, elas também têm uma diferença significativa. Na parábola do semeador, só há um tipo de semente sendo plantada, a boa. Mas os solos que são diferentes. Já na parábola o joio e o trigo, existem 2 tipos de semente, a boa e a ruim. Agora é o momento de partirmos para o entendimento das coisas do Cristo. O que Jesus quis ensinar com essa parábola? Falando em semente, em semeador, o que ele quis ensinar com isso, usando dessas simbologias? Você consegue separar o joio do trigo? Você é joio ou trigo? É mais joio ou trigo? Então, nós precisamos tomar as coisas do Mestre Jesus para nós, de compreendermos que, mesmo tendo falado naquele tempo atual, tudo permanece necessário para cada um de nós. A proposta desse escritor é mostrar que, no meio do trigo,
pode aparecer um joio. E eu preciso estar atento a isso. Então, o que Jesus quis ensinar com essa parábola? Várias coisas que nós vamos compreender agora. Primeiro, a existência do mal entre o bem. Por isso a semente boa e a semente ruim. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, é característica do mundo de provas e expiações o mal. Não que seja criação divina. O mal é criação nossa. É por conta da nossa inferioridade moral. Somos espíritos imperfeitos. Estamos num mundo inferior. Por mais que nos consideremos seres maravilhosos, porque temos conhecimento, ou temos riqueza, ou temos beleza, nós estamos num mundo inferior. Somos espíritos inferiores. Então, o mal predomina aqui nesse mundo que está ainda na categoria de provas e expiações. Então, Jesus alerta sobre isso. Existe o mal, mas existe também o bem. E eu preciso estar atento ao que é o mal e o que é o bem. O que é o mal? Então, muitas vezes a gente pergunta isso em palestra, o que é o mal? E as pessoas ficam assim ainda muito, mas é uma coisa tão simples. O mal é a ausência do bem. Quando eu deixo de fazer o bem, eu estou fazendo o mal. Então, Jesus, ele faz com que a gente reflita. O mal, ele existe. E talvez você nem perceba que ele existe, porque muitos de nós só entendem o mal na proporção mais elevada. Matar, roubar, estuprar. Mas existem outras formas de se fazer o mal. Toda vez que eu deixar de fazer o bem. O bem, o que é o bem? É estar em consonância com as leis do Pai. É seguir aquilo que o Cristo nos propôs. É olhar para o outro, seja um outro quem for, e enxergar um filho de Deus. Portanto, está disposto a realizar todo o bem que estiver ao nosso alcance. Mas ele segue ensinando nessa parábola. Ele segue ensinando a necessidade da vigilância. Quanto nós precisamos estar vigilantes, atentos a tudo que está ao nosso redor. Mas não é estar vigilante para olhar a vida do outro, para estar determinando o certo e o errado na vida do outro, mas de estar atento a tudo que está ao nosso redor e que pode nos fazer cair. Essa é a recomendação do mestre, quando ele nos recomenda a vigilância. Em que momento dessa parábola ele ensina a necessidade da vigilância? Quando ele diz assim: dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Então ele está dizendo o quê? Quando nós dormimos, quando nós não estamos vigilantes, alguém vem e semeia ali o mal. E isso é tão comum. Mas quando ele fala dormindo, não é necessariamente no estado de vigília mesmo, sono, quando a gente deita, mas de não estar desperto, de não estar vigilante para as coisas que nos chegam. Porque muitos ainda fecham os olhos para isso. Não, mas não existe o mal. O mal é característica do mundo em que nós vivemos. Predomina. Não. O mal é que predomina. Não é o bem que predomina no nosso mundo. Então, nós o tempo todo estamos em contato com o mal. E nós precisamos estar vigilantes. Porque esse mal pode aparecer na nossa plantação. Por isso, Berto Roden utiliza esse tema para a parábola, para falar sobre a parábola, o joio e o trigo. Apareceu um joio no meio do trigo. Para entender que o mal, ele pode se instalar ali onde existe o bem. Mas o bem tem força maior. Tem. Mas se eu não estiver vigilante, eu vou dar poder ao mal. É simples assim. Não é que o mal tenha força maior.
eu é que não dou força maior ao bem. É isso que acontece no nosso dia a dia. E aí a gente se queixa. Quando as coisas chegam, as coisas que a gente não gosta, que faz a gente cair, que faz a gente sofrer, aí a gente diz assim, mas estou passando por isso. Mas a espiritualidade benfeitora, onde é que está? No mesmo lugar de sempre, fazendo o papel dela. Agora nós não estamos vigilantes. Nós estamos sempre tendendo para o negativo. E aquela pergunta do Livro dos Espíritos, essa, a questão 459, e a primeira, todo espírita lembra, né? Não tem problema que a gente não lembre da primeira até a última, não. O importante é que a gente pegue como estudo o Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossas vidas e em nossos atos? E a espiritualidade respondeu o quê? Sim, de ordinário, são eles que vos dirigem. Mas eles estão falando de influência, não de processo obsessivo. Nós somos influenciados o dia todo, todos os dias, positivamente e negativamente. O tempo todo nós estamos sendo sustentados. Mas nós estamos vigilantes para perceber? Nós estamos vigilantes para permitir essa influência positiva e não a negativa? Então, eu posso ser aquela pessoa que está ali, que faz um trabalho até considerado, né, positivo, que penso até no bem, que faço até o bem. Mas se eu não estiver vigilante ao mal que existe, porque nós não podemos ser tão imaturos a esse ponto de acreditar que não existe o mal. Não, fulano não faria isso. Se até eu faria, por que não fulano também? Então, ele nos recomenda isso. Perceba, esteja sempre atento. Não é a necessidade de você estar vendo o outro sempre como o seu opressor, como aquele que veio para lhe destruir, mas de estar atento a tudo que possa lhe destruir. Então, nessa parábola, o Cristo também nos ensina a necessidade de estarmos vigilantes, para não dormirmos, porque senão esse joio, ele pode aparecer no trigo. Outro ensinamento dentro dessa parábola são as aparências. Como aparências? Nós vamos entender essas aparências porque parece trigo, mas é joio. Ou parece joio, mas é trigo. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Aí, no momento lá do texto, que a gente encontra esse ensinamento das aparências, é quando Cristo disse: quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Eu não sei se vocês já viram o joio. Ele é semelhante ao trigo. É uma semente, parece. Quando é semente, tudo é igual, né? Mas quando ele está assim, nascendo, ele parece com o trigo. Mas quando nasce completamente, é que a gente percebe a diferença. Então, aqui ele ensina, nesse momento, ele ensina a necessidade de estarmos atentos, porque tem coisas que podem parecer o bem, mas são o mal. E tem coisas que podem parecer o mal, mas na verdade é o bem. O problema é que é sempre uma sequência, viu, gente? A aparência, ela está ligada à necessidade da vigilância. Tudo no universo está interligado, nada é solto. Nós aqui nos soltamos muitas vezes, mas tudo está interligado. Então, quantas vezes nós olhamos alguma coisa, alguém, a ação de alguém, e a gente se ilude e diz assim, não, fulano é uma pessoa maravilhosa, porque fulano faz isso. Não é? Nós nos deixamos enganar muito pelas aparências. Vozinha mansinha, chamar de meu irmão, abraçar, passar a mão pela cabeça. Então, muitas vezes a gente se engana e acredita que isso é o bem, é o trigo, mas na verdade é o joio. Então, ele está lá e se instalou ali. E aí a gente só vai perceber quando alguém faz algo muito mais grave. E aí que a gente vai dizer, mas Kátia era uma pessoa tão boa, como é que alguém poderia prever
Aí a gente tem que analisar. Por que Kátia, você considerava a Kátia uma pessoa tão boa? Aí sempre surge aquela ideia. Mas ela era tão mansinha. Só estou pegando aqui você como exemplo, viu, Kátia? Pelo amor De de Deus, não leve Cristo, para né? o pessoal. Me pegando de Não Cristo, leve né? para o pessoal, meu irmão. Então aí as pessoas vão dizer assim, mas ela era tão boazinha, me chamava de irmã. Olha como nós vamos colocando as coisas como positivas pela aparência. E quantas vezes nós vamos julgando como ruim pela aparência? Mas Alcione nunca prestou. Alcione braba, aquela voz, briga com todo mundo, não presta. Mas Alcione, no momento devido, foi lá e fez o certo. Então, nós precisamos ir podando essas aparências que nós escolhemos para viver e entender o que é o bem e o que é o mal, não baseado nos nossos conceitos. Se for assim, nós erraremos. Nos nossos padrões, nós erraremos. Nós cairemos em tentação. Nós continuaremos confundindo o joio com o trigo, porque em muitos momentos eles são semelhantes. É por isso que nessa mensagem Humberto ele usa, né, a imagem de Lúcifer, que para a Igreja Católica, né, era aquele anjo bonito. E aí a gente precisa, é bom a gente ter o conhecimento espírita para a gente entender. Anjo é um espírito puro. Então você não vai, não vai. Então, se ele já atingiu a perfeição, não tem como ele voltar atrás. Isso não existe. Então, é a história do anjo caído. Ele vai e tira tudo o que ele conquistou. E aí ele vai e vivencia o mal. Pratica o mal. Então, essa ideia de aparência, nós precisamos estar cortando. Não significa ter beleza, não significa ter vozinha, não significa dar 300 toneladas para a cesta básica. O bem, o mal, muitas vezes se reveste de beleza, de vozinha bonita, de abraço. E o bem, muitas vezes, ele vem na figura de alguém rígido, de alguém mais impositivo. Então, nós precisamos estar atentos, mas muito atentos, porque a grande maioria de nós vive de aparências. E, é claro, nós caímos. Caímos porque nós escolhemos cair. Porque as coisas, elas podem ser notadas. Não é à toa que o mestre recomendou: tenham todos os olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós precisamos estar atentos, porque nem tudo que parece ser, de fato é. Para isso eu tenho que conhecer, para estar ali muito atento para perceber o que de fato é o bem, o que de fato é o mal. Porque em muitos momentos eles podem se parecer. Não é um erro cairmos, não, viu, gente? Nós vamos cair ainda muitas vezes, mas nós precisamos estar atentos para não cairmos no mesmo erro, na mesma tentação, tantas vezes seguidas. Então, é o que está acontecendo com muitos de nós, caindo na mesma falta, muitas vezes seguidas. Mas outra coisa que o Mestre Jesus ensina nessa parábola é a questão das escolhas. Na verdade, em tudo que o Mestre falou, o Mestre chamou atenção para isso. A questão das escolhas, de estarmos atentos às escolhas que nós fazemos. Tanto que com Maria, a irmã de Lázaro, e Marta, que está ali o tempo todo futucando para ele reclamar com Maria, né? Ele diz o quê? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, aquela que ninguém vai retirar dela. Então sou eu que tenho que entender o que é melhor para mim. Mas esse melhor é baseado não nos meus conceitos e padrões, mas naquilo que o Mestre trouxe como a verdade que iria nos libertar de nós mesmos. Então, em que momento dessa parábola ele ensina a questão das escolhas? Senhor,
Não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? Então, aí é o momento da gente parar e refletir. Eu plantei o bem. Isso aqui surgiu de onde? Porque se esse mal se instalou, em algum momento do percurso, eu me desviei do objetivo central. Ele não iria se instalar se eu não tivesse permitido. Não existe isso. Quando aprendemos sobre o processo obsessivo, a gente aprende o quê? Ele só se instala porque nós permitimos isso. Ainda que seja de existências anteriores, esse ódio, e por isso se efetua um processo obsessivo, ele só consegue porque nós permitimos. Porque quando nós temos uma conduta diferente, ele não consegue obsidiar. Ele pode até influenciar em algum momento, mas obsidiar ele não consegue. Então eu preciso saber fazer a escolha. Eu plantei o bem, mas como é que esse mal surgiu aqui? Como é que ele surgiu a ponto de frutificar? Porque o que o Mestre Jesus ensina é isso. Esse joio, ele cresceu no meio do trigo. Como é que eu não percebi isso? Então, eu deixei ele ficar ali. Porque eu me iludi com a aparência. Porque eu não estava vigilante o suficiente. Porque possivelmente eu nem entendo de fato o que é o bem. Então, eu me engano facilmente com as coisas. E aí, classifico como bem. Então, eu tenho que aprender a fazer escolhas. Porque tudo que chega até nós é de responsabilidade exclusivamente nossa. Esse joio, esse mal que crescer no meio do meu trigo, fui eu que permiti. Eu escolhi que ele estivesse ali. E se eu escolhi que ele estivesse ali por conta da minha vigilância, eu também posso fazer a escolha mais acertada de retirar ele. Não posso? Eu não só posso, como eu devo fazer isso. Mas o Cristo segue ainda ensinando nessa parábola. Agora nós vamos entender sobre a precipitação e o discernimento. Duas coisas numa só passagem dessa parábola. A passagem é: não, ele dando continuidade. Quando os discípulos perguntam: quer que a gente corte, já que isso aí você plantou bem, se instalou mal, e isso possivelmente deve ter sido Pedro que disse. Porque Pedro era aquele mais resistente, que queria brigar com todo mundo. E aí ele diz aos discípulos: não, para que eu recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, e aí ele vai continuar depois. Então, aqui nesse momento, ele nos fala sobre a precipitação e o discernimento. Não seja precipitado em querer cortar, porque talvez você corte o trigo pensando que é o joio. Aí nós vamos voltar para a aparência para a gente entender essa precipitação. Quantas vezes o que a gente pensa que é o mal é o bem? Então, por isso, o Mestre Jesus pede calma, não se precipite, observe mais um tempo, porque talvez você vá tirar o que não deve ser retirado. Nós não temos o hábito, a maioria de nós, de sermos atentos, de olharmos as coisas com atenção, com os olhos do Cristo. Nós olhamos com os nossos espíritos ainda muito imperfeitos, muito imediatistas. Então ele para e pede isso. Calma. Você está pronto mesmo para desenraizar? Será que o que você vai arrancar de fato é o joio? Então ele pede o quê? Deixa crescer juntos. Porque em muitos momentos o bem e o mal precisam estar ali, lado a lado. Porque se eu não estou maduro o suficiente para compreender o que é o bem e o que é o mal, eu vou precisar sentir na carne. Porque aí é que eu vou conseguir diferenciar o bem do mal.
Então, ele nos fala aqui do tempo. Eu tenho que ter esse discernimento, porque eu tenho que estar maduro o suficiente para perceber de fato o que é o bem e o que é o mal. E retirar no tempo preciso. Por isso ele diz, deixai crescer juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa é que eu vou lá e retiro. No tempo certo é que eu retiro. Porque muitas vezes a gente também pode levar para esse lado. Muitas vezes a gente está ali, a pessoa está realmente querendo nos prejudicar. Nós estamos ali imbuídos no bem, mas a pessoa está ali se fazendo de bonzinho, mas quer nos prejudicar. E Jesus recomenda também nesse sentido de não tente, não retire, não gere uma desunião agora. Deixe o momento certo para que você mostre a essa pessoa que ela não te enganou, que ela estava errada. Porque às vezes a gente quer acabar com tudo, porque fulano tem que ouvir, porque fulano tem que saber que eu não sou bobo. O nosso imediatismo, a nossa precipitação. Então a gente tem que ser mais calmaria, para que a gente tenha o discernimento de agir no momento certo, de agir com bom senso, de agir em vez de reagirmos. E aí ele vem e ensina a questão da semeadura e da colheita. É aquela célebre frase do Cristo. A semeadura é livre, mas a colheita, essa é obrigatória. Não é assim? Então, nesse momento aqui, recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reúne no meu celeiro. Então, é nesse momento que ele ensina a questão da semeadura e da colheita. Dizendo assim para nós, o que você semeia, você colhe. Então, por isso eu tenho que estar vigilante. Por isso eu tenho que saber o que é o bem e o que é o mal. Por isso eu tenho que fazer a escolha mais acertada. Porque o que eu plantar, eu vou colher aqui e quando eu voltar para casa. É assim que funciona. Não tem como ser diferente, porque Deus é justiça e misericórdia e amor. Então, eu tenho que saber o que eu estou plantando, porque eu vou saber que eu vou colher. Numa só parábola, Jesus ensina tanta coisa. Então, quando eu percebo essa necessidade de estar atento ao que eu estou plantando, porque isso é que eu vou colher, é que nós vamos aprender a deixar de ser joio e nos tornarmos trigo. Porque lembra que eu perguntei assim, você é joio ou trigo? Mas eu estou incluída também. Esse você eu estou perguntando a mim também. Você é joio ou trigo? É mais joio ou mais trigo? Porque talvez em alguns momentos eu seja joio, em outros eu seja trigo. Tem gente que é só joio. Não é? E aqueles que conseguem ser, já conseguem ser só trigo. Então eu tenho que parar e refletir. Eu sou joio, eu sou trigo, eu sou mais joio, eu sou mais trigo. Porque se eu sou joio, eu preciso me tornar um trigo. E se eu estou mais joio, eu preciso continuar me esforçando para ser mais trigo. É entender que o bem, ele precisa ser feito. Porque nós estamos num momento de transição. São chegados os tempos, isso está lá na Gênese. Nós precisamos nos regenerar agora. Queremos fazer parte de um mundo de regeneração? É um mundo onde o bem predomina. Não é um mundo perfeito ainda. Viu, espíritas, por favor. Um mundo de regeneração, um mundo de transição. Ele está entre o primitivo e o de provas e expiações. Mas o bem predomina. Então, é nesse momento que nós estamos aqui e nós precisamos aprender a deixar de ser joio, a deixar de viver no mal, de praticar o mal, de entendermos que mesmo na nossa imperfeição, nós temos a condição de ser trigo. Nós precisamos ser trigo.
para que a gente possa partir para um mundo de regeneração. E daí continuar alcançando esferas mais elevadas. Ser trigo é pensar no bem e, sobretudo, fazer o bem. Não importa se a pessoa gosta de mim, se a pessoa não gosta, se a pessoa bota o pé para eu cair, se a pessoa me ajuda a levantar. Não importa o que o outro pensa sobre mim, o que o outro faz comigo. Importa é o que eu penso e o que eu faço. Então, nós precisamos aprender a ser preto. Nós precisamos aprender a fazer escolhas, a sermos vigilantes, a compreender o que é o bem, o que é o mal, a termos o discernimento para que a gente não deixe esse joio aparecer no meio do trigo. Como o Berto coloca nessa mensagem dele. Sejamos todos nós atentos para não permitirmos que esse joio apareça no meio do trigo e impeça a nossa evolução. Que está sendo tão suada, né? Que não está sendo fácil, mas que a gente pode direcionar de uma forma mais significativa. Então, estamos chegando no Natal, aniversário de Jesus, e aqui eu deixo um bom Natal, um feliz Natal, e muito amor e paz para cada um de vocês, para todos nós, espíritos encarnados aqui na Terra. Estamos num momento onde muitos de nós está permitindo que o joio permaneça no meio do trigo. Se nós deixarmos que o trigo maior, mais significativo que esteve entre nós, floresça, nós vamos conseguir passar por tudo isso de uma forma muito mais leve, muito mais suave e com muito aprendizado. Um beijo em cada um de vocês e tá ficando mais perto da gente se ver. Ô, Alce, obrigada, meu bem. Muito, muito obrigada pelas suas palavras, pelas reflexões que nos trouxe, né? E só temos a te agradecer e te desejar também um Natal maravilhoso para todos nós, na verdade, né? Muita paz, muita luz para todos nós. Muito, muito obrigada por você estar conosco, viu? Que Deus te abençoe. Amém. E agora vamos ao encerramento da nossa reunião doutrinária, convidando a todos que nos recolhamos ao nosso cantinho, aquele que já elegemos, para a nossa melhor conexão. Vamos fechando os olhos, inspirando profundamente, mentalizando bênçãos divinas derramadas sobre nós, dando as boas-vindas aos atendentes fraternos que semanalmente às quartas-feiras nos visitam para derramar bênçãos divinas sobre todos nós. Então, inspiremos já essas bênçãos que estão sendo derramadas nos nossos lares, sobre nós, nossos familiares. Retenhamos um pouco, segurando tudo de bom que desejamos, que precisamos, e expiremos o que não nos faz bem. Inspiremos o joio que ainda existe em nós. Inspiremos o trigo que já somos, o trigo que desejamos ser, o bem plenamente dentro de nós. Retenhamos este bem e expiremos tudo que não nos faz bem, o que sabemos que não é bom para nós, o mal que porventura ainda exista dentro de nós. E assim, mais leves, conectados com a espiritualidade do bem, com os nossos anjos guardiões e espíritos amigos que nos cercam e velam por nós. Vamos dar as boas-vindas aos nossos amigos queridos que já estão conosco, limpando a psicosfera do nosso lar, limpando o nosso campo magnético e dos nossos familiares, nos preparando para uma verdadeira chuva de bênçãos divinas, raios luminosos, brilhantes,
derramando-se abundantemente sobre cada um de nós. Luzes, muita luz sobre nós, sobre os nossos lares. Nos sintamos em paz, nos sintamos, meus irmãos, conectados com o bem maior, fazendo com que possamos também praticar melhor o bem dentro de nós e externando o bem para todos ao nosso redor. Mentalizemos uma verdadeira chuva de bênçãos sobre nós agora, meus irmãos. Fluidos de paz, de amor, de tranquilidade, de saúde, de cura. Mentalizemos agora onde mais nos dói, nossas dores morais, nossas dores espirituais, as nossas dores físicas, dores emocionais. Peçamos ajuda a esses nossos amigos queridos para que sejam conosco e nos ajudem para que possamos nos curar, mas saibamos fazer a nossa parte nesse nosso processo de cura, a nossa reforma íntima, nos libertando de todos os pensamentos e sentimentos negativos que ainda insistem em permanecer conosco. E assim, plenos de amor, plenos de bênçãos divinas, vamos compartilhar um pouco dessas bênçãos recebidas com toda a humanidade sofredora. Piedade e misericórdia, Senhor, de todos aqueles que estão nos leitos de dores, nos hospitais, nas ruas, tantos sofrimentos, Senhor, misericórdia de todos, os que estão padecendo com essa pandemia, misericórdia de todos, Senhor. Ilumina aqueles que estão lutando para que possamos nos libertar desse processo pandêmico. Muita luz sobre todos, muita luz sobre o nosso planeta que pede socorro de tanta energia densa, tanto lixo jogado sobre ele, sobre sua psicosfera, fruto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Misericórdia do planeta, misericórdia de toda a humanidade, encarnada e desencarnada, ligada ao nosso planeta Terra. Muita luz, muita paz, que assim seja. E lembramos, meus irmãos queridos e irmãs, que a pandemia não acabou. Não acabou. Precisamos continuar com os cuidados, muito pelo contrário, os números estão piorando. Então, precisamos continuar com os cuidados, né? Higiene das mãos, o uso da máscara, não vacilemos, evitemos aglomeração. Sabemos que a época é apropriada às aglomerações, às confraternizações gostosas, aos abraços. Não é o momento ainda. Não é o momento. Vamos aguardar chegar a vacina, vamos orar para que essas vacinas possam realmente chegar, sendo tudo aquilo que esperamos que elas sejam, né? Para que aí sim possamos retornar ao nosso presencial, possamos nos abraçar, possamos nos confraternizar. Que Deus seja conosco, nos envolva em muita luz e vamos encerrar com o nosso mantra. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme e nos dê a fortaleza, a resiliência, a fé, a esperança que nos liberta dos medos e nos dá as forças para agirmos da maneira com que precisamos agir, com muita fé, muita paz, que assim seja. Boa noite a todos, tenhamos um resto de semana muito tranquilo e feliz. Muito obrigada, Alce, um beijo.